O Connect Pierce nasceu de um projeto lindo, da gente conversando aqui juntamente com os colaboradores e batizou esse nome, né? Connect Pierce, ou seja, uma conexão com as pessoas que passaram pela minha vida ao longo desses 30 anos. E, e assim, gente, eu tive acesso a pessoas maravilhosas, como vocês já viram em outros Connect Pierce, e essas pessoas têm muito a acrescentar na vida de vocês, em pessoas que estão começando agora, em pessoas que estão no ramo e ainda não estão dando tanto resultado. E a gente Connect Pierce nasceu disso. Então hoje vocês vão ver uma história muito linda do Jesus Tatu. Ele tem coisas lindas para ensinar, para falar, para dar de exemplo, para aconselhar. E Connect Pierce nasceu disso. Bom, Jesus, antes de começar aqui, ouvindo toda a sua história, essa jornada linda que você tem como body pierce, tatuador, eu gostaria que você se apresentasse e falasse para nós por que Jesus Tatu. Que bênção, né? Que apelido lindo. Acho que esse apelido é lindo, é muito abençoador. Me fala um pouquinho desse apelido seu, Jesus Tatu. Sim, você é bem dinâmico nisso. Primeiramente, quero agradecer a Márcia Atacado Pierce pela oportunidade de estar aqui. Bom, o apelido de Jesus nasceu na escola. Eu tinha um cabelo comprido, sempre gostei um pouco de rock e tal. E aí, era magrinho, por olho ser muito claro, colocaram esse apelido. Apesar que a minha sigla é JC, Júlio César, né? Uhum. E, e aí, como as pessoas me apresentavam por esse apelido, meu nome foi meio que ficando de escanteio. Uhum. Então, quando eu montei o meu Facebook, minhas redes sociais, eu já coloquei o apelido que era mais fácil de as pessoas me achar, porque todo mundo já me apresentava por esse nome, então foi aí onde nasceu esse apelido abençoado, que também me trouxe muitas, muitas coisas boas, né? E o primeiro contato que eu tive com tatuagem foi em 1998, né? E, só que eu não é, era tatuador. Eu trabalhava com outro ramo e acabei me conectando, né, com isso, e aí onde foi nascendo essa paixão por piercing e tatuagem. O piercing foi mais pra frente. Ah, legal. Que bacana. Você já até respondeu a minha segunda pergunta, né? Se você sempre teve esse sonho de trabalhar com a arte, ou nasceu de uma necessidade assim, de sobrevivência, ou você sempre quis trabalhar? Qual foi o seu primeiro contato? Não, eu vou. Eu trabalhava com outro. Você tinha outro trabalho até então, ou você sempre quis ser empreendedor e trabalhar com joias de piercing, né, com tatuagem? Como foi? Você já tinha esse dom da arte? Não, eu não imaginava em primeiro momento que ia trabalhar com tatuagem, mas eu lembro quando eu tinha uns 7 anos de idade, meu pai deixava na casa de uma tia minha chamada Berta Rangel, e lá eu ficava desenhando no jornal, e ela falava, um dia você vai viver disso, um dia você vai fazer muito isso. E acabou que eu fui me conectando através eu sempre gostei de mecânica, de moto, e tinha um estúdio do lado, eu fui lá e fiz uma tatuagem, levei um amigo meu que queria aprender a tatuar, né, chama Ivan, e um dia ele me deu uma máquina e falou, você desenha bem, por que você não tenta? E aí eu foi nascendo essa vontade, virou uma paixão. E aí eu comecei a ser bem sincero com as pessoas que eu estava aprendendo, né, para os voluntários, que podia ser meus voluntários, e aí eu fui aperfeiçoando, e eu vi que ali tinha um potencial de ter uma renda, né, que me tiraria do meu estado financeiro na época que eu precisava de ter uma condição financeira legal, porque vim de uma família bem simples, né? Eu gostaria de ter coisas, adquirir coisas materiais e ter uma vida melhor. Eu vi que a tatuagem ela tem essa grande possibilidade, né, se você se dedicar, se você se instruir, se você fazer primeiramente por paixão, que quando você faz o que você gosta todos os dias, você se torna uma pessoa é, assim bem-sucedida. E o lance financeiro ele vem com o tempo. Primeiro começa, depois melhora. Nossa, que bacana. Então, aproveitando essa pergunta, como eu disse, né, o Connect Pierce nasceu disso, né? Eu sempre tive algumas curiosidades, e uma das curiosidades que eu tenho é assim, a pessoa tem que ter o dom para fazer a tatuagem ou ela pode desenvolver? Porque, por exemplo, eu não tenho o menor talento. Inclusive na escola, na aula de educação artística, né, que antigamente tinha essa grade, né? Tipo, 30 anos atrás tinha essa grade de educação artística. Eu era péssima com o desenho, com a parte de arte, assim. Então, assim, eu não levo o menor talento. Então, se fosse algo que fosse para eu sobreviver, eu não sei se seria possível
eu desenvolver esse talento. Você acha que a pessoa tem que nascer com dom ou ela pode desenvolver, se ela tiver interesse, porque a tatuagem dá dinheiro? Você acha que tem que ser uma paixão também? Ou você trabalhar simplesmente porque dá dinheiro, assim, deu dinheiro? Então, eu acredito que é o seguinte, a gente sabe que a força de vontade supera dom, né? É importante você ter um feeling com a arte. Você, por que você está olhando para a arte, por conta do que você quer fazer isso, né? Lembrando que a tatuagem é além da pele, né? Ela entra muito o lance de saúde também, lance de autoestima, até o lance espiritual e mental. Porque se uma pessoa está te procurando para fazer uma tatuagem, você tem que lidar com tudo isso, né? Então é o seguinte, eu sempre tive assim, gostei sempre de desenho, mas quando você começa a estudar a fundo, você acha que sabe desenhar e você vai estudar a fundo, tecnicamente, você vê que tudo é técnica. Se você quiser e você focar naquilo que você quer aprender, é impossível você não ficar bom. Você só não aprende se você realmente não quis. E assim, é claro que, primeiramente, você tem que fazer por paixão, porque você vai fazer com mais excelência e você vai fazer com ética também, pensando no resultado final, que é a satisfação do cliente. Mas Que é claro bacana. que, sim, o dinheiro ele é importante porque é ferramentas para você se conectar com coisas melhores, máquinas melhores, tintas melhores, workshops melhores, né? Então ele é uma ferramenta que é fundamental. E um tatuador que faz uma arte legal, a arte dele divulga por ele próprio. Então o dinheiro é uma consequência e vai vir em abundância se ele, quanto mais ele se dedicar e divulgar. Então assim, claro que o dinheiro é importante, mas eu acho que não é a essência da arte, não. Não, E não buscar essa profissão pelo dinheiro, né? Você tem que isso. ter o feeling, como você mesmo disse. Porque eu acredito que também, se você for muito artista e você não saber fazer um comercial da sua arte, ser um artista comercial vendendo a sua arte, mesmo que seja uma arte personalizada, mesmo que seja uma arte velada, mesmo que seja uma arte que você vai só recriar em cima como uma cópia de uma imagem, é importante você saber o tipo de escala de artista que você quer ser. Né? Ah, eu quero ser um copista, eu quero ser só faço arte própria, quero trabalhar com referências, então a pessoa tem que peneirar mais ou menos o que ela quer lançar no mercado e o tipo de público que ela quer atender relacionado ao estilo e arte que ela proporciona para o cliente. Nossa, que bacana. Ouvindo você falar agora, eu lembrei de uma história, né? Como eu disse, né? Tem muitos anos, né, que eu convivo com tatuadores, body piercing, e teve um argentino que falou para mim que certa feita foi uma cliente no estúdio dele, uma menina super branquinha, assim, ela não tinha o menor estilo, assim, de pessoas que usa tatuagem, né? Que faria uma tatuagem. E ela chegou lá querendo fazer uma borboleta no rosto. E ele, super sensível, conversou com ela e queria entender por que ela queria fazer uma borboleta no rosto. E detalhe, ele estava com o estúdio assim, lotado, com filas, tá? Tinha pessoas com horário marcado. E ele tirou um tempo dele precioso para conversar com essa menina. Por fim, ele entendeu que ela estava num momento assim de carência, ela queria, mesmo era uma atenção, queria ser ouvida. Ele não fez essa tatuagem, convenceu, numa conversa, ele acabou convencendo ela de não fazer a tatuagem no rosto, ele fez uma coisinha bobinha e acolheu ela naquele momento, né? Aí, o que eu aprendo com isso, né? Ser um profissional da área não é só sobre o dinheiro. Às vezes você tem que ser um ouvinte, né? Quase que um psicólogo, né? Eu falo porque eu vivo isso aqui também no meu estabelecimento. Você ouvir a pessoa. Aí eu queria aproveitar esse gancho para saber se você já teve alguma situação como essa, ou parecida com essa, ou se você age dessa maneira. Eu gostaria de ouvir você. Todos os dias. Eu acho que a tatuagem ela é além da pele, é além só de uma arte, né? As pessoas precisam criar conexão. Se você for uma pessoa muito prática e querer só focar em transcender uma imagem e recuperar e ter o recurso financeiro, você vai acabar sendo uma pessoa automática. E lembrando que somos seres humanos. E seres humanos, o que ele gosta? De ser bem tratado, bem cuidado, compreendido. E você vai fazer uma engenharia de um desenho para sempre. Hoje temos ferramentas para tirar uma tatuagem? Tem. Mas é o seguinte, chega muitas pessoas lá querendo fazer tatuagens com apologia criminal ou até em lugares assim que você sabe que a longo prazo vai prejudicar a pessoa. Às vezes a pessoa está numa fase mental, espiritual ou até
muito pessoal, passando por grandes euforias ou grandes tristezas, e ela quer, na verdade, atenção, ela quer transcender pela imagem o que sente no momento. Mas lembrando que a gente é uma metamorfose ambulante, a gente sempre está em evolução, né, progressiva ou regressiva, e é importante ser muito, assim, Cuidadoso. cuidadoso quando você vai escolher o desenho, porque o seu estado de mente no momento vai definir muito a imagem. Se você também não é uma pessoa que tem uma personalidade e gosta de um estilo de imagem, você pode também ir por influência de artista, por influência de revista, por influência de hoje de alguns aplicativos para escolher imagem, mas é importante você pensar por que você está fazendo aquilo. O que aquela imagem representa para você? Porque ela vai ter um impacto social e subconsciente que a pessoa, olhar a imagem, ela vai definir mais ou menos de que clã você é. Sim. Então eu converso muito sim, com os clientes, eu tento entender ele, tento tomar um café, uma água, eu gasto ali 1 hora, meia hora, para ele também não só sair como um cliente da loja, mas todo cliente que entra sai como um amigo. Né? Perfeito. Gente, que legal, né? Que bacana. Depois a gente vai deixar o arroba aqui do Jesus Tatu, ele é referência. Depois vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho dele, é sobre isso, né? É o que a gente prega muito aqui, que as pessoas que chegam até nós, ela não é só mais uma, ela é exclusiva, ela é especial. E é isso que eu vejo que ele, né, age da mesma forma. Bom, eu quero que seguir aqui o nosso script. Eu queria perguntar também se você. Qual foi o maior desafio que você encontrou lá no começo, de 20 anos atrás? Um desafio também no durante. E o que você enxerga hoje como desafio se você estivesse iniciando agora, as pessoas que estão iniciando agora? O que é que você percebe assim? Ó, antigamente, eu falo que uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem hoje, e muitas vezes as pessoas não sabem o privilégio que tem na mão, é a informação. Antigamente não tinha tanta informação. Antigamente, na época que eu comecei, você precisava estagiar no estúdio, pegar um pouco de informação que o cliente tinha para você entender se aquela informação servia para o estilo que você estava buscando para fazer. Então, assim, hoje a gente tem muito recurso, né? Hoje, se você quiser realmente aprender alguma coisa, você tem inúmeros vídeos de vários artistas diferentes, com perspectiva diferente, falando sobre um assunto X, sobre agulha, sobre pele, sobre textura de pele, sobre estilo de tatuagem, né? Sobre como fazer uma linha legal, como fazer uma pintura legal, como fazer uma cor legal. Então, eu acredito que, na época, a maior dificuldade era informação porque não tinha curso específico. Hoje tem muito workshop, hoje tem muito curso, hoje tem escola, né, que ensina você desde o zero, e lembrando que depende muito do seu esforço. Né? Quanto mais você se esforça, quanto mais você se dedica, mais você vai ficar, você vai conseguir alcançar ali a excelência. E a excelência, ela não deixa de ser algo repetidamente várias vezes. Você nunca vai ficar bom naquilo que você não se dedica várias e várias e várias, até que a margem de erro se torne mínimo. Então hoje, a maior ferramenta que a gente tem é a informação. Não aprende quem não quer. Tá? É importante você ter um mentor, né? É importante você tipo assim, ver as leis que se aplicam na tatuagem hoje, porque hoje está muito fácil. Naquela época não tinha, era revista, você tinha que perguntar para um tatuador, perguntar para o outro, e as máquinas eram diferentes, as fontes eram diferentes. Então, assim, era bem, vamos dizer, bem primitivo, tá? Hoje a gente está no paraíso. Não, e eu acho interessante, Jesus, que, né, hoje está, digamos, né, como você disse, está bem mais fácil, muito né, fácil. bem facilitado. Mas por que que a gente percebe que a gente, assim, eu tenho notado, às vezes, dependendo da rua, do ambiente, tem um estúdio em cada esquina, depois passa 3 meses, aquele estúdio está fechado. Fechado? Né? Quem mantém é quem já está lá do começo. Que desafio você acha que essas pessoas estão encontrando? Você pensa que, de repente, essas pessoas se aventurou, não souberam fazer uma gestão, ou não tiveram paciência? Porque, assim, se está tão facilitado as coisas, por que
essas pessoas não têm essa resiliência de se manter. Eu vejo, porque aqui, eu estou aqui no centro, o que tem de estúdio fechado, eu tenho contatos, como eu disse, com clientes no Brasil inteiro, falo, Márcia, um monte de gente aqui fechando, fechou, outros abrindo, mas também não se mantém. O que você percebe? E que conselho que você dá para quem está iniciando e tem desejo de ser um tatuador? Bom, primeiro passo é o seguinte, na sua primeira pergunta, você comentou sobre conexão. Lembrando que o cliente ele tem o direito de ir e vir, mas quando você cria conexões e você vende uma arte com qualidade e você vende num valor justo para ambas as partes, você tenta criar uma cartela de cliente e o lance a gente é responsável pelas pessoas que a gente cativa, certo? Lembrando que hoje tem o lance de poder de compra, tem o lance que o mercado ele também sobrecarregou um pouco de artista, mas isso não vai fazer diferença se a pessoa está aberto ou fechado. Gestão é importante e a forma de capitalizar cliente hoje foi muito para o digital, né? Quem não está conectado com o digital, não sabe falar bem no digital, não sabe fazer vídeo legal, não sabe arrumar uma isca como atrair o seu cliente, porque o digital ele vai te viralizar, mas o orgânico, né, é pessoal, é o tete a tete. Não adianta você fazer uma propaganda excelente, mas quando a pessoa for ter uma experiência dentro do seu estabelecimento, ela for ruim. Ela não tem um tratamento jus ao que foi falado ali, a qual propaganda lançou, né? Então, assim, tem um lance de disciplina, fechar e abrir no horário, ter rotina. Respeito com a vigilância. Primeiramente, todas as regras da vigilância, porque assim, hoje você não depende de um estudo só do tatuador. Ele tem que ter o regula, ele tem que ter o alvará de funcionamento, ele tem que estar com o alvará da vigilância sanitária, ele tem que ter o recolhe do lixo, o TRS, ele tem que ter vários documentos aí que não é difícil fazer, como eu estava comentando, que hoje com a informação, se você quiser realmente de verdade andar na lei, andar certo, para que você não tenha problema nem com o seu cliente, nem com o órgão regulador, você consegue essas informações. E aí tem vários tipos de camada, né? É importante você fazer promoções, é importante você criar conexões, parceria, network, e é importante você também estar no local onde você, se você estiver começando, onde o que você capitaliza consiga manter o local, entendeu? Então o lance é administração, credibilidade com o público, né? Credibilidade, constância, higiene, eu vou falar de 30 camadas, né? Para poder você ter um estúdio. Então é mais fácil hoje você, às vezes, pega uma pele artificial, pratica, procura, evolui, como falar, como se comportar, como se vestir, como atender, e tenta prestar serviço no estúdio de alguém, para começar, certo? Vê quais são as regras do estúdio, se você pode dar seus dados pessoais, se você não pode dar, se você mas tenta ser o melhor, porque ali a única função sua é ser um tatuador. Então, se você fazer algo com excelência, acima da média, as pessoas vão procurar você pelo artista que você é, e não pelo valor que você cobra. Entendeu? Então, hoje a tatuagem também, muitas pessoas que não têm esse lance de visão de arte, às vezes você vai fazer uma tatuagem que vai levar 5 horas, você vai fazer uma coisa polida, bem feita, ela não quer saber. Ela quer saber de ter uma marca na pele. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Só que nem todo o público é assim. Mas como ela cresceu demais e muitas pessoas só foram, sou tatuador, sem realmente ter ética de fazer um desenho bem feito, bem aplicado, bem colocado, bem higiênico, isso também pode ser um dos fatores que as lojas não sobrevivem, né? Porque não é uma coisa, uma roupa que você vende, não ficou bom, você tira. É uma arte para sempre. Né? Você vai eternizar um momento, uma fase na sua vida, uma tatuagem, e a execução do artista fala muito, e todas essas coisas ao redor, né? Então ter um estúdio não é tão simples assim. Nossa, perfeito, né? É o famoso, você tem que viver aquilo que você prega. Sim. Você tem que viver aquilo que você prega. Perfeitamente. Nossa, gostei muito do que você falou, dos conselhos que você está dando para quem pretende iniciar ou quem iniciou está aí na caminhada. E assim, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, com certeza. Desde que faça faça o certo, faça o certo, se conecte com esses conselhos que você falou agora. Eu acho que tem tudo para dar certo. Tem espaço para todo mundo dá para trabalhar de uma forma correta, como você pontuou aí. Primeiro começa, depois aperfeiçoa.
mas é importante procurar aperfeiçoar em todas as camadas para que você olhe no espelho e se veja um profissional, né, independente se você tem nome, não tem nome, se você tem um cliente por mês, se você tem 30 clientes por mês, tenha fé em você, acredite em você, que você consegue, né? Quem está querendo começar, quem já está, né? Às vezes tem tatuador que está há muitos anos no mercado também e não regulou a sua loja, né? E lembrando que, como está nascendo muito tatuador, uma hora o circo vai dar uma fechada nessa questão de assim, sua loja está funcionando bem, sua loja tem regulação, sua loja está com a documentação legal, então isso influencia também, Ai, né? perfeito. Bom, a gente falou bastante aqui de tatuagem, né? Falamos um pouquinho aí do seu começo, né? Da maneira como você fez para se aperfeiçoar. Quero falar como que você agregou o piercing para a tatuagem. Qual foi Sim. a necessidade, é, né, de você começar a trabalhar com piercing? O que que você pensou? Foi por modinha ou você não? Vamos agregar, né? Porque tem tudo a ver. Olha, o piercing, eu sempre achei o piercing extraordinário, porém eu tinha muito medo, porque é Uhum. aquele lance que fura, atravessa todas as camadas da pele e tal. E tinha um amigo meu chamado Gabriel, ele era enfermeiro e era body piercing. Na região ele era o único body piercing. E um dia, por acaso, eu comentei, falei, ó, difícil para aprender. Ele falou, ó, é o seguinte, eu te dou uma aula em 3 horas, para você aprender o básico se você for uma pessoa que absorve muito rápido informação. Ele me deu uma apostila, ele foi narrando, duas apostilas no caso, ele falando e eu narrando junto com ele me ensinando sobre catéter, sobre agulha, sobre piercing e tal. E aí, nesse dia, eu estava com um amigo meu chamado Davi, né, que a gente aprendeu junto, no caso, né, e aquilo ali mudou a minha concepção de piercing, de negócio, de estética. Então eu acabei me apaixonando na hora pelo piercing ali, na Nossa, que hora, foi legal. uma, assim, amor à primeira vista, Sei. porque o piercing é transformador. Hoje chega pessoas lá na minha loja e como queria comentar que tipo a Connect Piercing é além do piercing. As pessoas chegam lá, você transforma o humor, você transforma a autoestima, você transforma o dia da pessoa, porque a gente está falando de joia. E joias são coisas raras, na verdade. Mexe com a autoestima, Mexe com a né? autoestima e muito. Aham. Eu vejo que pessoas, principalmente o meu público maior é mulher, e elas, né, dependendo do estado que ela esteja no dia, né, às vezes a mulher está naquele dia que é um chocolate, mas ela vai e pega um piercing. É. E a mulher com o cartão na mão, um bicho feroz, né? Ela quer gastar. Nossa. E aí eu tô aqui pronto, preparado para poder entender. E aí, nessa aí eu tive essas conexões com o piercing e eu vi que era um mercado que dava para fazer 30, 20, 50 num dia. A tatuagem já não dá. Não só pelo dinheiro, mas pela anatomia, por todo o aparato que vai no piercing, né? Eu me apaixonei e eu comecei a buscar Ai, que sobre legal. isso. Ai, bacana, né? Porque o piercing é rápido, É né? rápido. Tipo, porque ele não ser tatuador é uma coisa que é importante também falar, porque suga também a energia Sim, de quem tá tatuando, né? Eu acho que você tem experiência, às vezes, de estar. Eu lembro que eu já ouvi outros tatuadores que eles dividiam por tempo, por exemplo, não ficava 12 horas tatuando é, uma pessoa, ele dividia ali o tempo, né, em 3 sessões, porque é muito desgastante para você. Eu sim, acho que você sim. vive isso. E você até tinha comentado que hoje em dia, eu acho que é um desafio também, né? Porque hoje em dia as Isso. pessoas não têm mais paciência. É Não, tudo para ontem, tudo para né? ontem. Então, muitas das vezes você tem que ficar 9 horas com a mesma pessoa e isso é muito desgastante, né? Assim, uma coisa se conecta à outra. Por exemplo, quantas tatuagens Jesus Tatu consegue fazer num dia grande? Uma. Às vezes, se for média, duas. Se for pequena, 15. Mas como eu trabalho com uma escala de esterilização, data, autoclave, tudo certinho, o piercing a pessoa escolheu, a gente vai passar uma lanterna, ver o lugar onde vai furar, ver a parte anatômica, ver a parte aurículo, né, se for na orelha. E aí a gente consegue fazer até 120 piercings no dia, né? Dependendo dos piercings, porque eu Nossa. tenho uma equipe, então a gente terceiriza ali todo mundo, né? Já com uma técnica bem alinhada um com o outro. Então é o seguinte, o piercing ele salva muito as contas, porque você consegue fazer em grande escala. Então Sim. você gera mais economia para sua loja, automaticamente você vai conseguir pagar tudo em dia. Seu aluguel, sua água, sua luz, sua internet, seu imposto, seu contador.
Então, eu gosto muito do piercing hoje pela praticidade e também pelas conexões, que você consegue conversar com 20, 30, 40 pessoas. Nossa, deixar Então, 20, 30 pessoas felizes, né? e aí são 20, 30 pessoas falando de você naquele dia. Então, através do boca a boca, que é uma ferramenta muito forte também, porque foi uma experiência, nasce mais pessoas, nasce mais Uhum. clientes. Então, vira uma indicação sem fim. Nossa, que bacana. E geralmente a pessoa que faz, vai colocar um piercing, às vezes ela quer também fazer uma tatuagem, né? Na maioria esmagadora das vezes, sim, né? Do piercing sempre nasce uma tatu, da tatu sempre nasce um piercing. Um se conecta Bacana. ao outro. Legal, bacana. Muito bom. Bom, e outra coisa também que eu acho importante você falar, que eu acho que você acabou até falando nessas falas, né? O que tem valido, o que valeu a pena nessa sua jornada, né? O que você tiraria? Falei assim, não, eu acho que isso não foi legal dentro do segmento, eu faria diferente. Olha, o que valeu a pena para mim, sendo assim, bem franco, eu acredito que todo ser humano, quando nasce, nasce com um sonho. E pessoas que não sonham são como pássaros sem asa. Eu acredito que o piercing ele te dá um poder de compra, ele te dá um poder de mudar seu status financeiro, Sim, né? Quando você também trabalha com amor, porque é uma coisa muito séria. Piercing é muito sério. Você tem que ter um material de qualidade, um fornecedor como você, obrigada. responsável de qualidade, laudado, com nota fiscal, com tudo certinho. Isso é muito importante, porque o fornecedor que você pega, né, você vai ter um respaldo ali. Sim, A pessoa pegou de um fornecedor que tem um material legal e tal. Então, isso que acontece é você consegue vender qualidade e você confiança, vai né? confiança e você vai trazer qualidade de vida para você, porque o bem que você emana é o bem que vai voltar. Sim, Então, o piercing, ele é rápido, ele quando você aprende, se torna fácil e você consegue remunerar muito bem a si mesmo, né? E assim, eu acho que pelo lucro que te dá, o investimento é baixo. Então, assim, o Pierce ele salva vidas, ele realiza ações, né? nossa, que bacana. Nossa, muito bom ouvir isso. Eu, né, como eu disse, eu tenho visto muitas vidas sendo transformadas, assim, através Sim, das vendas do piercing, mas em todos os sentidos, em todos os sentidos. financeiro, emocionalmente, né, como você disse, né, que a maioria das pessoas que usam piercing hoje, é mais que essa ideia de projeto auricular, Sim, são as mulheres, né, e nós mulheres somos, assim, somos emotivas, né, cheias de sensações e o piercing ela abraça, ele acolhe demais, né? E com essa variedade que nós temos, né, que tem hoje no mercado, eu acho que ter bons profissionais aliado com essa variedade de joias e com sim, pessoas que sim. quer ver o novo, foi uma parceria assim, maravilhosa, né? Extraordinária. E lembrando, Márcia, que antigamente não tinha tanta variedade de Não joia. tinha Era mais os básico, piercing né? básicos. Hoje em dia eu falo, o consumidor de piercing, de body piercing, ele não tem assim uma evolução se ele não quiser. Porque Sim, assim, tem joias uma melhor que a outra, uma mais bonita que a outra, e materiais de alta qualidade, como o sim. titânio, né, pedra com um acabamento extraordinário. Sabemos que as pedrarias do piercing têm várias Uhum, pedrarias diferentes. sim. Então, assim, hoje se tornou assim uma joia mesmo, não só um piercing. Vamos falar de joia, não de piercing, né? Então você faz um piercing, depois você vai trocando a joia ali. Sim, Então você vê, o body piercing hoje também, ele é um vendedor de joias também, né? sim, E naquela joia exatamente. tem uma história, porque tem um acabamento, e a pessoa que escolhe ela tem uma mensagem subliminar naquilo ali que Uhum. reflete com ela, que vai refletir para os outros, que vai olhar para ela. Então eu falo, olha, hoje o Pierce ele salva vidas, aumenta a autoestima e eleva pessoas, né? Tanto de um lado para o outro, é bom para todos. Com certeza. E também uma coisa que eu vejo que tinha um certo preconceito, né? Tinha, Era tinha, só o tinha. públicozinho que usava piercing. Eu lembro que Onde já tem? os pais falavam, se você colocar, você não vai conseguir um emprego, menina. Não sei o quê. Não tem nada a Não, ver. Hoje é para todo mundo. Eu falo que eu sou da igreja, né? E hoje em dia o pessoal da igreja usa joias de piercing, sim, porque sim, se tornou um acessório. Você vê um funkeiro usando, você vê um roqueiro, você vê uma pessoa. Estilos diferentes. As pessoas, as meninas do banco, eu lembro que não usava, agora usam tatuagem. Então, assim, é para todo mundo, para todos os estilos, né?
Isso, eu acho que agregou para vocês, Se né? tornou um acessório, se tornou joia e se tornou sem classe social. Não tem esse lance de classe social, Nem né? classe, nem estilo, Nem né? estilo. Nem É estilo, para né? todos. A Para todo mundo. tatuagem, o piercing é para E todos. para todas as idades, você vê Para senhoras de todas as idade, idades. criança usando, Sim. adolescente, né? Quebrou, né, esse preconceito. Eu acredito que veio a maturidade, né? Aham. A tecnologia ajudou muito na divulgação, né? Os próprios artistas usando e foi quebrando os tabus, né? Eu É, acho que hoje, além do piercing, é joia, conexão, é para todos. Para que quem quer, para bacana, quem não quer, tá ali. verdade. Então, teve uma situação na pandemia, por exemplo, eu acho que cresceu muito o Sim, piercing. Para mim, pelo menos, assim, eu sei que a pandemia foi muito difícil para todo muito. mundo, mas para nós que trabalhamos com acessórios, eu acho que foi um momento bem marcante para nós, porque as pessoas em casa, o que aconteceu? Elas estavam num ritmo assim muito. é, não estava ali com autocuidado. E em casa a pessoa pôde parar e começar a se olhar, e muitas delas começaram a se cuidar, não somente com querer colocar um acessório, mas enfim, né? Eu acho que toda a parte de estética, as pessoas começaram a buscar isso, os homens também. E nós vendemos muito piercing na época da pandemia, porque as pessoas começaram a querer furar, porque elas não tinham tempo e elas não se viam nisso, começou a ter acesso. Então, nós crescemos muito. Você teve essa experiência? Você acha que cresceu bastante na Na, época da na pandemia? pandemia, eu tive um crescimento gráfico financeiro gigante, graças a Deus. E as pessoas estavam muito ociosas em casa, né? Elas queriam, com várias dúvidas do futuro, com várias inseguranças. E muitas pessoas que tinham coisas guardadas, incubadas e vontades de fazer tatuagem, de fazer piercing, falaram, não sei o dia de amanhã, né? Infelizmente, tinha tanta notícia inviável, né, na televisão, de tantas pessoas que foi ceifada a vida aí por essa pandemia. E aí as pessoas falavam, amanhã pode não existir. Acho que por isso, por esse motivo, e as pessoas também, umas que estavam com dinheiro guardado, mas eu acredito que a pandemia, de uma forma, ela infelizmente prejudicou muitos mercados e elevou outros mercados de outro lado, né? Então eu acho que quem trabalhou com piercing e tatuagem foi muito beneficiado. Eu digo por mim, tá? Pela minha Ah, eu vi experiência muita gente. pessoal. Então eu acredito que as pessoas também estavam com um pouco de recurso na mão, né? A gente sabe de qual forma que esse recurso chegou, e aí as pessoas gastavam da forma que achavam prudente para ela. Sim, Então, perfeitamente. o piercing cresceu muito. Eu Com fiz muito certeza. piercing e muita tatu. Então, eu falo porque como eu sou, né, atendo os lojistas body piercing, a gente vendeu muito, a gente vinha para cá só para entregar para vocês. Que bacana, né? Por um lado foi bom. Bom, já caminhando para o final, eu acho importante também falar, né, dos desafios encontrados. Sei que você pontuou algumas coisas, mas eu acho importante as pessoas que estão iniciando agora, né, saber que tem desafios, uma coisa que eu vejo como desafio é a mão de obra, né, a dificuldade que vocês têm, porque eu tenho clientes que às vezes me perguntam, Márcia, você tem alguma indicação para trabalhar para mim? Estou sem body piercing aqui, porque não tem como você fazer tudo sozinho, Sim. né? Você precisa de mão de obra. Então, nossa, esses dias mesmo, graças a Deus, eu tive uma felicidade de conseguir indicar uma pessoa para um cliente meu que estava desesperado, precisando de 2 body piercing. Aí eu acabei vendo stories de um body piercing super famosinho, ele estava fechando o estúdio dele, né? E tinha 2 body piercing que trabalhavam com ele e ia ficar desempregada. Aí conectou, as meninas estão trabalhando lá na Lapa, né? No estúdio desse outro cliente meu, e deu super certo. Mas assim, isso tem sido um desafio, né? Então, eu queria que você falasse também das dificuldades que a pessoa vai encontrar, porque a gente prega muita vantagem e a pessoa vem com tudo, mas ela tem os desafios. Falo que eu sou empresária também aqui, tenho meu negócio próprio, e eu encontro muitos desafios. Um deles é essa coisa de você ter que se dedicar bastante para dar certo, Sim. mas isso te custa, né? E não são não é todo mundo que está preparado para pagar o preço. Né? Eu queria saber qual o maior preço assim que você paga para seu estúdio ser um estúdio sólido, referência.
né, ter credibilidade? Qual o maior preço que você paga e que você sabe que te custa? Eu acredito que é o seguinte, quando você mesmo faz o procedimento, você tem que seguir uma sigla chamada POP, é, padrão operacional, né? Por quê? Quando você tem uma pessoa terceirizando, você tem outro profissional terceirizando o piercing, usando a sua empresa, o seu nome, ele precisa seguir esse padrão operacional também. O que é? As coisas primeiro 100% esterilizada, higienizada, tudo em autoclave, tudo com data. E a pessoa tem que ser pontual, horário de chegar, horário de sair. E ela também tem que saber lidar com as pessoas, tanto no pós, né, na venda e no pós-venda, né? Porque o piercing, ele depende muito de fatores pessoais, né? Por exemplo, genética, imunidade, fator de alimentação, biotipo, né? E a higiene pessoal da pessoa também. Então, assim, eu geralmente tento fazer vendas casadas, já com o piercing e o kit para cuidado, porque eu já sei que a pessoa ali tem uma possibilidade maior de cuidar certinho. Mas, assim, profissionais, comprometido, a gente tem um pouco de dificuldade, porque, assim, a pessoa, ela quis ser um profissional liberal. Ela aprendeu a fazer o piercing, ela montar uma empresa para ela. E aí ela vai prestar serviço para alguém, tem que ser bom, um equilíbrio para os dois, né? Uma coisa que a pessoa se sinta bem remunerada e ela fique feliz onde está, para que ela possa também dar resultado. Eu acredito que envolve um pouco isso aí, né? Agora a dificuldade é essa comunicação entre você, seu prestador de serviço e o cliente. Eles tem que estar todo mundo numa vibração, numa mesma atmosfera para que o resultado seja excelente. Então, hoje eu não vejo isso na minha empresa como dificuldade, porque eu tenho uma pessoa, a Thais Florença, que ela faz os piercing junto, em conjunto, e ela já pegou essa visão já passei esse DNA para ela, essa visão. Então ela vai mesmo nessa linhagem, mas assim, para uma loja dar certo, eu acredito que o pós, porque o piercing quando a gente coloca, independente da joia, se for titânio, se for prata, se for aço, o que seja ali no momento, se for, né, a gente lembrando que o nosso corpo, ele entra numa adaptação corporal, faz a anapilética regenerativa, né, e isso aí é um corpo estranho no nosso organismo, então você ser atento com o cliente, quando o cliente pedir um feedback, pedir um respaldo, tiver dúvida, você tem que ir até onde também você pode intervir, porque se for algo além ali de um granuloma, uma quiloide, você tem que recomendar ela aí ao médico, né? E para poder, a gente não pode indicar nenhum tipo de remédio. O que pode indicar é um tratamento pós-piercing. Eu acho que isso influencia bastante porque é uma coisa a longo prazo. O piercing é rápido de fazer, mas não é rápido para cicatrizar, entendeu? Então, assim, o artista ele tem que acompanhar ali, o body piercing, o tatu tem que acompanhar ali o procedimento de né? evolução. Quando a pessoa não faz uma plástica, o médico não vai dando feedback, não vai voltando no retorno, Sim. é a mesma coisa. Eu uso um WhatsApp só para isso e a pessoa vai me perguntando. Ali eu já mando o laudo, o certificado, cuidado, dieta, né? Então, assim, é uma das formas que eu uso na minha empresa e dá muito certo. E eu vejo que o retorno hoje, olha, eu vou falar que o retorno hoje mudou em 90%. Tem 10% assim, de retorno, porque é normal, não é impossível você dar 100% certo, é uma adaptação corporal, tem os seus riscos. Mas eu acho que a fórmula é criar esse POP, né, padrão operacional, para que você consiga fazer meio que um gabarito como uma franquia, né? Ter tudo no padrãozinho ali, que aí os resultados vão ser meio alinhados nisso. Nossa, perfeito. Bom, a gente vai caminhando agora realmente para o final. Acho que você falou muitas coisas importantíssimas aqui. Foi muito bom te ouvir. Nossa, é engraçado, que nem eu falei, né? Tanto tempo na área e ouvindo você, eu aprendi muita coisa também, até para passar. Só caminhando para o final, eu queria perguntar para você o que a nossa marca tem impactado no seu negócio, na sua vida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Olha, eu acredito que a Márcia Atacado Piercing fez uma mudança de 99,9% na minha empresa,
pelo fato da variedade de joia, pelo atendimento blindado, tanto por ela, pela equipe dela, você se sente muito aconchegante no local, independente da compra que você fizesse, comprar uma joia, comprar 1000 joias, o atendimento é o mesmo, eu vejo essa igualdade. Então, uma coisa que eu friso muito é no atendimento. E principalmente no respaldo, né? Se você precisar de joias que de repente não está no catálogo dela, ela arruma uma forma de achar. Eu acho que é um lugar que tem mais variedade, né? Questão de atacadista e mais prestação de retorno, né? Lembrando também a qualidade do material é uma coisa acima da média, é uma coisa assim surreal, né? Tudo laudado, tudo com nota fiscal, o CNPJ, a gente sabe a procedência de onde veio. E lembrando que assim, quando você vende uma joia para um cliente, você tem que dar uma garantia e a marca está te dando essa garantia da joia que vendeu. Então, quer dizer, é uma coisa lacrada, fechada, você sabe? Então, assim, eu não troco, né? Eu recomendo, se você está começando a fazer piercing, vai começar ou já está há muito tempo no ramo, venha fazer uma compra aqui, venha conhecer os materiais, que assim, o retorno, né, é muito grande e o valor da joia é muito acessível também. E isso fez uma mudança diferente, fora o pós-venda, né? Caso você precise de qualquer informação ou qualquer respaldo de material, aqui tem. Então, assim, eu vejo uma empresa perfeita, né? Então não tem porquê eu não, né, sou suspeito de falar, porque eu sempre compro com você. Olha, mudou muito, fez uma diferença de qualidade, de mais aceitação no organismo dos clientes, porque a joia tem qualidade, lembrando que é importante a gente saber o material que usa, né? O fragmento da matéria, se é 316, 317, 318, o fragmento do titânio. Então eu sei que você tem Esse cuidado, né? uma tecnologia de material muito elevada e isso mudou assim, a concepção da minha empresa, tanto de design de joia quanto de material, que é o resultado final, né? Ai, obrigada. Realmente a gente tem essa preocupação, né? Porque é a mesma preocupação que você tem de não tratar o seu cliente somente como um número, né? A gente não quer só o dinheiro, a gente tem essa preocupação, então a gente realmente foi atrás de bons fornecedores que também nos dessem suporte, que é o que a gente faz aqui, a gente dá suporte, a gente hoje trabalha com consultoras, então cada uma tem a sua cartela de cliente para cada uma cuidar de uma maneira personalizada. Eu tenho a minha, que são clientes que eu atendia lá atrás, então eu atendo mais clientes antigos. E a gente procura dar esse suporte, né? Eu sei que a gente também não é 100%, como você disse, nada é 100%, a gente pode ter nossas falhas, mas a gente está aqui à disposição para respaldar, né? Para ajudar dentro de uma lógica, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que elas abusam um pouquinho, mas ainda assim a gente cria uma estratégia para ajudar essa pessoa. Eu acredito que também tem a vantagem de você enviar para todo o Brasil, né? A gente hoje consegue atender para todo o Brasil. Nossos prestadores de serviço, né? A gente tem uma pessoa que cuida disso pra gente e hoje a gente consegue atender o Brasil inteiro. A pessoa também pode fazer uma compra e pedir para o Lala Move buscar, né? Também. Aí, ó, a pessoa precisa de um preço ali imediato, ela pega seu catálogo, pede e você entrega. Exatamente, a gente tem todo esse suporte. Então é isso, já encerrando, eu queria só que você deixasse uma mensagem aí para o seu público. A gente vai deixar o seu @, vai deixar aí o seu endereço do seu estúdio, que inclusive é lindo, né? Assim, super confiável, você é uma pessoa que tem uma credibilidade incrível, e a gente vai deixar para quem quiser, né, fazer uma tatuagem com você, ter essa experiência com o Jesus Tatu, a gente vai deixar o seu contato. Eu queria só que você deixasse uma mensagem, assim, final, se público. A primeira mensagem de agradecimento. Que o Connect Piercing é além do piercing. E todo piercing tem sua história. E você que já está no piercing, você que quer começar no piercing, acredite no que você quiser, mas nunca deixe de acreditar em si mesmo. E faça o certo, porque tudo que começa certo, a tendência é prosperar. Então, independente se for tatuagem ou piercing, acredite em você e faça o seu melhor, que todas as coisas que a gente planta virão frutos bons. Então, é o a mensagem que eu passo, né? Que lute pelo que você acredita. Que isso que vai mudar a sua história, tanto econômica, tanto pessoal, tanto mental e tanto familiar, né? E faça com amor, porque aí o resultado a gente não sabe quando vai colher, mas sabe que vai colher porque plantou
coisas boas e não tem como vir coisas ruins, né? Entender que a moeda mais valiosa que a gente tem é a adaptação do tempo. Então, com o tempo, os resultados bons virão. É isso. Perfeito. Eu quero aqui agradecer você, Jesus, por você ter deixado as suas demandas, abriu esse tempo aqui para nós. Como você disse, o tempo é algo precioso e você separou esse tempo, separou essa manhã para estar aqui conosco. Para mim foi um prazer, para minha equipe também. Como eu disse, né, 30 anos, né, no mercado, e eu já aprendi muita coisa com você, né, que eu vou, inclusive, colocar em prática também aqui no meu negócio. E obrigada, que Deus continue te abençoando aí sua trajetória, continua aí transformando vidas, né, através da arte, e que Deus te abençoe. Obrigada mesmo de coração. Quero agradecer muito você, muito a Deus também. É importante a gente ter fé em Deus e fazer o possível. E Deus faz o impossível. É isso. Obrigada.